Quantos aí querem estar experimentando a vontade de Deus dia após dia? Amém. Eu vou pedir para você abrir a Bíblia em Romanos 12, versículo 2. Quem é jovem e quem faz parte do Ministério de Jovens aqui da Igreja Central? Tem alguns aí. Todo jovem tem que saber o que está escrito em Romanos 12, né? Se você é jovem aqui da Igreja Central, você tem que saber que o nome do nosso ministério é RM12, baseado no Romanos 12, 2. Vamos ler. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus pela palavra. Vou pedir para você fechar os seus olhos para a gente orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa manhã, Pai querido, e te agradecemos por essa palavra, Deus, pela tua palavra, Senhor, que se renova dia após dia, Pai, porque é viva e eficaz, Senhor. Ó Deus maravilhoso, e agora buscamos, Senhor, a tua voz através da palavra, Deus. Pedimos que o Senhor venha falar com cada um de nós aqui, através do teu Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus, pela tua graça e misericórdia, Senhor. Eu te peço que eu seja apenas um vaso, um canal, Senhor, para trazer, ó Pai, a palavra do teu coração para a tua igreja, Senhor. Ó Deus, e nós repreendemos, Senhor, todo empecilho, Pai, tudo que venha querendo atrapalhar, Senhor. Ah, Pai querido, nada vai ter poder agora, Senhor, para que a tua palavra chegue, Deus, no coração dos teus filhos e das tuas filhas, Senhor, em nome de Jesus, e que sejamos transformados conforme a tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Dê mais uma forte salva de palmas ao Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Em primeiro lugar, queria destacar que a vontade de Deus, ela se divide em duas partes. A primeira parte, em primeiro lugar, a vontade de Deus é a salvação de cada um de nós, de cada um dos seus filhos. Então não tenha dúvida, Deus ele quer que você seja salvo. Isso é a vontade de Deus. Em João 6,40 diz assim: porque a vontade de meu Pai é que todo que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Isso é Jesus falando. Então a primeira parte, porque a vontade de Deus se divide em duas para nossas vidas, e a primeira parte é essa, que cada um de nós sejamos salvos, tenhamos a vida eterna, como Jesus falou em João 6,40. E a segunda parte da vontade de Deus, que na verdade a primeira depende dessa segunda, é que nós sejamos separados, purificados, santificados, né? Santo é ser separado. Isso está em 1 Tessalonicenses 4,3. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Então Deus tem essa segunda parte da vontade dele, é que cada um de nós sejamos separados, santificados. E a gente sabe que uma depende da outra, porque em Hebreus diz, né, que sem a santificação ninguém verá a Deus. Por isso que eu digo que a primeira parte da vontade de Deus, que é a salvação, depende da segunda, porque a gente tem que estar separado, santificado, para a gente ver a Deus, como está lá em Hebreus 12,14. E a gente vai especificamente aqui analisar essa segunda parte da vontade de Deus, que é uma vontade de Deus para o nosso dia a dia, porque a primeira parte é um plano eterno, né? A salvação é o que vai acontecer no dia da nossa morte, onde a gente vai ser depois julgado no dia do julgamento, o que vai acontecer com cada um de nós. Mas, além desse plano eterno que Deus tem para nós, Ele tem um plano para nós enquanto nós estamos aqui na terra. E Ele tem uma vontade para cada um de nós enquanto nós estamos aqui. E a vontade dEle é que nós sejamos santos, separados, santificados. Amém? Estão entendendo a palavra do Senhor? Essa é a vontade que Deus tem para cada um de nós, para ficar mais fácil da gente entender, do que Ele quer que a gente faça no aqui e agora. É o que Deus quer para você no momento que você está vivendo na tua vida. É para você refletir em todos os momentos. O que Deus quer que eu faça no meu trabalho, do lado dos meus colegas que são ímpios, ainda não conhecem a verdade. Vá se perguntando isso para você mesmo.
E eu vou te ajudar. Você se pergunte, o que Deus quer de mim na minha família? O que Deus quer de mim em casa com meu esposo que ainda não está firme na palavra de Deus? O que Deus quer comigo ao lado da minha esposa que precisa de alguém ali sendo testemunho de fé e de amor de Deus? O que Deus quer de mim na escola, na faculdade? O que Deus quer de você, meu irmão? Você precisa buscar entender a vontade de Deus para o aqui e agora, para o momento que você está vivendo na tua vida. Eu tenho certeza que Deus vai deixar claro para cada um de vocês, porque Ele tem esse plano. Ele tem uma vontade para cada um de nós. E isso, para você entender melhor, é a atitude que você tem que ter diante de cada situação que você está vivendo. Ele tem um plano para você. Amém? A vontade de Deus, como diz em próprio Romanos 12:2, ela é boa, agradável e perfeita. Ela é boa porque ela leva cada um de nós a um crescimento espiritual. A vontade de Deus, ela sempre vai nos levar a um nível a mais. Ela sempre vai fazer com que a gente cresça espiritualmente, com que a gente evolua o nosso caráter. Também nós possamos evoluir na questão da moral. A vontade de Deus, ela nos leva a isso, a esse crescimento. Por isso que ela é boa. Às vezes a gente não entende o momento que a gente está vivendo na nossa vida. Mas se está na vontade de Deus, ela é boa e vai levar você a um crescimento espiritual. Amém? A vontade de Deus também, ela é agradável. Muitas vezes para nós, num primeiro impacto, não parece agradável, porque muitas vezes a gente passa por situações difíceis. Só que no plano geral, porque Deus é soberano, e Ele é que está orquestrando toda a humanidade, todo mundo, tudo que acontece. Então ela é agradável porque ela faz parte de um plano geral. E mesmo que você não esteja entendendo o que você está passando agora, lá na frente você vai entender. Foi assim com Jonas, né? Quantos conhecem a história de Jonas? Jonas foi um profeta, Deus chamou ele para ir para Nínive pregar. E ele, com medo do que podia acontecer lá, porque era um povo terrível, totalmente descrente, vivendo totalmente contra a lei de Deus, ele quis fugir. E muitos sabem, ele teve que ser engolido por uma baleia, por um peixe, diz a palavra de Deus. Até que depois ele entendeu que ele tinha que fazer a vontade de Deus, que seria melhor na vida dele. E quando ele foi para Nínive, Deus usou de forma tão grande que o rei conseguiu ser tocado pela palavra de Deus, trazida por Jonas. E ele convocou toda aquela cidade, né? A Bíblia também chama de país, a gente não sabe, na verdade, mas o importante é que o rei foi tocado e todo aquele povo, aquela região, fez um jejum de arrependimento a Deus. E ele viu que a vontade de Deus foi agradável para ele. E Deus está falando para você, a vontade de Deus, a vontade que eu tenho para você, Deus está dizendo, é agradável. Você pode não estar entendendo agora, mas você vai entender lá na frente. Amém? Apenas creia e ande conforme o que Ele está falando para você fazer. Aleluia. E a vontade de Deus, ela é perfeita, porque Deus é perfeito. Aleluia. Ela é extremamente superior à vontade da nossa própria carne, à minha vontade, à tua vontade. Essas são as 3 qualidades da vontade de Deus. E eu quero então dizer para vocês como a gente experimentar a vontade de Deus. Quantos tem vontade aí de estar sempre experimentando a vontade de Deus na tua vida? Em primeiro lugar, nós devemos morrer para o mundo. É isso que está dizendo o versículo. Não vos conformeis com este mundo. Então nós precisamos morrer para o mundo. No versículo anterior de Romanos diz isso. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo. Sacrifício, quando a gente sacrifica alguma coisa, aquela coisa morre, né? Se você vai sacrificar um animal, ele tem que morrer. Só que nós somos sacrifícios vivos, porque a gente morre espiritualmente para o mundo. E é isso que Deus está querendo de nós. Para a gente experimentar a vontade de Deus, sem a gente morrer para o mundo, a gente não vai conseguir. E isso é uma coisa diária. Todo dia a gente tem que decidir morrer para o mundo, morrer para a vontade da nossa carne, para os desejos da nossa carne, para a gente poder experimentar a vontade de Deus. E são diariamente convites e convites para que a gente esteja vivendo de acordo com o mundo.
Só que a gente tem que decidir morrer para o mundo. Quantos aqui tem vontade de mudar o mundo na tua vida, mudar o mundo ao teu redor? Aleluia. Para você mudar o mundo ao teu redor, comece com você mesmo, meu irmão. Se você quer mudar o mundo ao teu redor, por que você faz as mesmas coisas do mundo? Deus está falando para alguns aqui. Você quer mudar o mundo e você faz a mesma coisa que o mundo está fazendo? Dessa maneira você não vai conseguir mudar o mundo. Por exemplo, o mundo hoje em dia está pregando muito individualismo, egoísmo. E a gente, de tanto ser martelado aquilo na nossa cabeça, a gente vê isso no trabalho, a gente vê na televisão, a gente vê em meio aos amigos, e a gente acaba tendo características assim de egoísmo, individualismo. E como que você quer ser diferente do mundo se você está fazendo a mesma coisa que o mundo faz? Pense um pouco mais no teu irmão, pense um pouco mais nas pessoas ao teu redor, na tua família, no teu esposo, na tua esposa, nos teus filhos, nos teus pais. Vamos andar na contramão do mundo. Jesus está chamando a igreja dele para andar na contramão do mundo nesses últimos dias. Sem isso a gente não vai se santificar. E sem se santificar a gente não vai ver a Deus. E eu tenho certeza que todos aqui querem ver a Deus um dia na eternidade. E Deus está falando para vocês, vamos andar na contramão do mundo. No mundo também se prega muito vingança. As pessoas fazem um mal para a gente, logo a gente pensa, ele vai pagar por isso. Só que a Bíblia nos ensina, deixa que a vingança é de Deus. Deus é que faz justiça. Tudo que passa na nossa vida, a gente tem que deixar na mão de Deus. Ele é o nosso juiz. O mundo vai pregar para você se vingar, para você, alguém te fez um mal no trabalho, para você boicotar aquela pessoa e prejudicar ela no trabalho também. Mas não, se você quer experimentar a vontade de Deus na tua vida, você vai fazer diferente. Porque você vai morrer para o mundo, morrer para essa hipocrisia que o mundo prega. Você vai morrer para esses desejos e você vai viver experimentando a vontade de Deus na tua vida. Aleluia! Que dizer então de traição nos casamentos, sexo fora do casamento, libertinagem para os jovens também, sexo fora do casamento, traição. Isso está assim, gente, no mundo, está assim. Não tem uma coisa que você veja na televisão, ou uma história de alguém que você conhece, que você não vê isso. Isso está querendo o quê? Se transformar numa coisa normal. Só que o que a palavra de Deus diz? Não vos conformeis com este mundo. Quem está inconformado com o que está acontecendo no mundo? Eu estou inconformado. Mostra aí que você está inconformado. Eu não estou entendendo. Vocês estão inconformados com isso? O mundo está pregando e está querendo dizer para a igreja de Jesus que é normal esse monte de porcaria que está acontecendo aí fora. E está querendo que essas coisas entrem dentro da igreja. Eu não me conformo com isso. Quem está comigo aí? Não se conforme com o mundo, igreja. Não se conforme com esse negócio de traição, de divórcio. Infelizmente eu sei que muitos aqui já passaram por isso. Agora passado é passado. Vamos seguir em frente, muda a tua mente. Vamos nos transformar, renovando a nossa mente através do que a Bíblia diz, não o que o mundo diz. Eu não me conformo com isso. Sexo fora do casamento, uma coisa assim que virou normal. Está errado. O padrão da minha vida está aqui, ó. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Igreja, esse aqui é o nosso padrão de vida. Tudo que você precisa saber de como viver, como agradar a Deus, está aqui. Repreende na tua vida em nome de Jesus essa manhã. Eu não me conformo com este mundo, Pai. Eu não me conformo. E essa igreja não se conforma com o que está sendo pregado nesse mundo. Por isso que nós vamos ser transformados com a renovação da nossa mente, através do que a palavra de Deus, através do que a tua palavra nos ensina, Senhor. É isso que vai orientar a nossa vida. Aleluia, a partir de hoje. Aleluia. O mundo está caminhando para dias cada vez piores. E o mundo quer que a igreja aceite tudo isso. Mas eu não aceito, e você não vai aceitar isso na tua vida, em nome de Jesus.
porque senão você não vai conseguir experimentar a vontade de Deus. Mas eu tenho certeza que você quer. E Deus vai te fortalecer para você andar na contramão do mundo e não se conformar. Mas é não se conformar mesmo. Quando você vê uma história de alguém falando, ai meu Deus, eu estou numa luta no meu casamento. Tem irmão que vai falar, separa. Irmão, assim, né? Porque para mim, se você crê na palavra de Deus, a gente sabe que a gente tem que lutar até o fim. Casamento é projeto de Deus, família é projeto de Deus, e o mundo só quer destruir, porque o diabo, ele sabe o poder da família, que é a base da sociedade, e ele quer destruir isso. Eu tenho certeza, eu conheço muitos amigos, pessoas que são filhos de pais divorciados, de problemas sérios na família. Isso afeta, quantos testemunham isso também? Que sabem que conhece alguém que é filho de pais divorciados, sabe que isso afetou na tua vida. Tem alguém aqui que pode testemunhar isso comigo? E o diabo sabe como isso prejudica, e ele luta, porque ele sabe o poder da família, o poder do casamento, que é um projeto de Deus. Tem uma coisa que me entristece muito, não sei se alguns já viram, tem uma camiseta que o povo usa aí hoje em dia, que tem um desenho, né, de um casal, uma noiva, dá pra ver que ela tá com véu, um buquê de flores, e embaixo está escrito Game Over, que quer dizer fim do jogo. Quantos já viram essa camiseta aí? Isso é uma mensagem satânica, que é subliminar, que a gente fica vendo e a gente acaba se acostumando com isso. Só que a gente não tem que se conformar, a gente não tem que se acostumar. Essas coisas não são normais, não são normais dentro da igreja. Pode ser normal no mundo, mas a gente está aqui para transformar o mundo. Aleluia, aleluia, glorifica a Deus. Aleluia, aleluia. A gente está aqui para a gente transformar o mundo, não ele transformar a igreja de Jesus. E fique esperto, igreja, fique esperto, que está cheio de mensagem subliminar, está cheio de coisa na mídia, que está fazendo com que eu e você achemos essas coisas terríveis para Deus se tornarem normais para nós. E a gente tem que morrer para o mundo. Diga comigo, eu vou morrer para o mundo. Aleluia. Não aceite, o inimigo é sujo e ele sabe o valor disso tudo, por isso que ele está querendo destruir. O que dizer então da corrupção? Que a gente, muitas vezes isso é uma coisa que é mais normal, a gente vê pessoas inconformadas, né? A gente vê ímpio, né, falando, que o PT é uma corrupção, acabou com o Brasil. Eu acredito, eu vejo que realmente faz sentido, a gente sabe que os outros partidos não são santos também, mas o PT a gente vê que tem grande responsabilidade no que está acontecendo no Brasil. Mas e na hora que vem uma oportunidade de corrupção na tua vida? O que você faz? Não pesa nem um pouquinho na sua consciência quando você compra um CD pirata? Ou uma roupa pirata, uma imitação? Não pesa nem um pouquinho na sua consciência quando você faz um download de um negócio ilegal na internet? Não pesa na sua consciência quando você vai orçar alguma coisa, aí dá um valor X, aí você chega para a pessoa que está te vendendo e fala, não dá para você dar um descontinho? A pessoa, consigo te dar um descontinho se a gente fizer sem nota. Sem nota fiscal a gente faz. Então tá bom, pode fazer. É isso que você faz? Se o padrão que você tem para a tua vida está aqui, Jesus ensina claramente, dá a César o que é de César. É difícil, eu sei, no Brasil o imposto é altíssimo, a gente sofre para a gente conseguir pagar. Mas se você está aqui e você obedece a palavra de Deus, é seu dever pagar todo o imposto. Porque antes a gente obedece a palavra de Deus, e a palavra diz para a gente fazer isso. Então jamais aceite quando alguém vier com essas propostas. Sem nota fiscal a gente faz. Graças a Deus a gente tem essa visão aqui na igreja, todo mundo que trabalha aqui na igreja sabe. Tudo que a gente vai comprar, não, tem que ser com nota fiscal. Por quê? Porque se você não aceita a nota fiscal, tem gente que não sabe, mas se você aceita isso, a partir de hoje você vai saber por que você não deve fazer isso e você não vai fazer mais. Quando a pessoa não emite nota fiscal, ela sonega o imposto, ela deixa de pagar o imposto, e você é cúmplice no que está acontecendo.
E se você estava fazendo isso na ignorância, Deus vai te perdoar, mas agora você sabe. E você não vai mais aceitar isso, porque você está andando na contramão do mundo. Você vai viver conforme a palavra de Deus. E nós estamos aqui para transformar o mundo. E você é exemplo. Nós somos exemplo. Então, se você quer mudança no governo, falando da corrupção deles e a corrupção que tem na gente, a gente tem que repreender isso em nome de Jesus. Senão a gente não tem o que falar. Que moral a gente tem? Aleluia. Preste atenção em todas as áreas da tua vida, para você repreender isso e viver conforme os padrões de Deus, não o padrão do mundo. Aí sim a igreja vai se levantar e vai falar: opa, peraí, a gente não se conforma com corrupção e a gente também não tem corrupção no nosso meio. Amém? Aleluia. Vou dizer uma coisa para vocês: quantos querem experimentar a vontade de Deus? Querer a vontade de Deus na nossa vida é fácil. O difícil é abrir mão da nossa. Isso é que é o difícil. A vontade da nossa carne, os desejos da nossa carne. Só que eu tenho uma coisa para dizer para vocês. O próprio Jesus Cristo viveu isso. Em Mateus 26, 42, ele diz, ele em oração, deixa eu lembrar aqui a vocês o que estava acontecendo. No Getsemane, antes dele ser crucificado, ele passou a madrugada em oração, pedia ajuda para os discípulos para orarem com ele. Os discípulos estavam com sono e dormiam. Era uma batalha espiritual que estava acontecendo ali. E Jesus, aquele sofrimento, aquela dor, ele falou para Deus: meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Aleluia. A vontade de Jesus era se livrar daquele cálice. Ele estava sofrendo. Era um negócio muito doloroso. Por isso que ele falou: mas faça-se a tua vontade. E Jesus é o nosso mestre. É ele que nós seguimos. E se ele abriu mão da vontade dele, que foi o que fez com que eu e você estivéssemos aqui hoje. Quando Jesus abriu mão da vontade dele e fez a vontade de Deus, nós ganhamos a salvação. Aleluia, aplauda ao Senhor, glorifica a Deus. E Jesus, como nosso mestre, ele nos ensina isso. Olha que maravilhoso. A gente tem um Deus que não somente ele fala, mas ele faz. Jesus, ele não fica só falando, ele faz, ele fez. Ele abriu mão da vontade dele, fez a vontade do Pai e garantiu a minha salvação, a tua salvação, o perdão dos nossos pecados. E ele é o modelo de vida para nós. Por isso que nós não nos conformamos com este mundo, mas nós vamos ser transformados e transformar o mundo através da renovação da nossa mente. Aleluia. Através de tudo que a palavra de Deus ensina a cada um de nós. Amém? Vocês estão entendendo? Para a gente experimentar a vontade de Deus é muito simples. Primeiro, a gente morre para o mundo. Em segundo lugar, a gente tem que viver no Espírito. A gente tem que viver no Espírito. Em Romanos 8, de 1 a 4, o próprio Paulo fala isso, a gente já vai ler. Mas eu quero compartilhar uma coisa que Deus deixou acontecer na minha vida. Eu tive a oportunidade, em 2005, eu fui morar sozinho em Campinas, a trabalho. Minha mãe está aqui, é testemunha disso. E chegando lá, imagina, eu jovem, eu tinha 20 anos. Isso mesmo, 20 anos. Eu fui morar sozinho, fui trabalhar numa empresa multinacional, um departamento cheio de jovens, e nos jovens tinha meninas. E eu fazia faculdade, saía do trabalho, ia para a faculdade de segunda a sexta, chegava na faculdade, mais meninas, mais oportunidades que o diabo estava ali trabalhando e colocando na minha mente, eu morando sozinho. Quantos aqui sabem, né? O que um jovem morando sozinho, cidade longe dos pais, longe de tudo. E o diabo foi trabalhando nos primeiros meses enquanto eu estava morando ali. Trabalhando o quê? Na vontade da minha carne, né? Ele estava despertando esses desejos para que eu pudesse cair ali. Só que sem que eu soubesse, né? Uma vez eu estava lendo um livro evangélico
e eu tinha deixado ele do lado da minha mesa e estava lendo aquele livro. E no final do expediente tinha um irmão que ele era da parte de limpeza da empresa, e ele sempre chegava no final. E aí, quando ele viu esse livro, ele começou a conversar comigo, falou, que bênção, você é irmão, graças a Deus e tal. Eu nem lembro o nome dele, mas só sei que sem eu saber, ele começou a orar por mim. E eu não sabia, ele começou a orar por mim. Deus levanta pessoas que a gente nem imagina para falar conosco. Fique esperto, fique atento, porque tem pessoas ao teu redor orando por você e você nem sabe. Mas muitas coisas que vão acontecer na tua vida é por causa disso. É por causa de pessoas que Deus levanta como intercessor na tua vida. E depois de uns 4 meses, eu imagino, que eu estava morando ali, só planejando na minha mente, deixando o diabo, me alimentar com coisas erradas. E um dia aquele irmão falou para mim assim, olha, eu estava orando por você, e Deus me falou que Ele te trouxe para cá, para você fazer a diferença aqui, e não para você se misturar com o mundo. Aleluia! Deus já sabia o que o diabo estava tramando na minha mente, e Ele trouxe aquela palavra ali, que veio totalmente contra o que o diabo estava colocando na minha mente. E naquela hora eu entendi, puxa vida, eu tenho que na verdade lutar contra isso. E eu não venci sozinho essa luta. Eu tive que morrer para o mundo diante de tanta proposta que tinha ali naquele lugar. Mas Deus me guardou porque eu vivi no Espírito naquele tempo. Aleluia. Eu fiz um propósito com Deus, durou mais de ano. Graças a Deus eu fui morar perto de uma igreja, a igreja do Nazareno, que fica lá em Campinas, uma bênção de igreja do pastor Josimar, era de lá. E eu frequentava, tinha vezes que eles faziam oração de manhã, antes do trabalho, eu ia 7 horas da manhã para a igreja. E eu vivi no Espírito ali, buscando em oração, jejum. Fiz muito jejum, para a gente conseguir vencer o mundo, morrer para o mundo e viver no Espírito. A gente tem que usar essas armas, meu irmão. E aí Deus é maravilhoso, porque Ele nos dá essas armas para a gente vencer e viver no Espírito. Aleluia. E graças a Deus, eu consegui manter aquele propósito. Busquei no Espírito, não lutei sozinho, lutei com Deus. Tenho certeza que minha mãe e muitos estavam intercedendo por mim naquele tempo. E Deus tinha me levado ali justamente, realmente para me provar. E graças a Deus, depois de 1 ano, eu conheci a minha esposa. Porque eu fui fiel para Deus, Ele me deu uma esposa maravilhosa que foi fiel, me completou. Tudo que eu precisava, tudo que eu tinha, eu fiz aquele propósito com Deus. E eu me guardei, continuei ali firme com Deus, negando todas as propostas do inimigo. E Deus me abençoou, porque eu fui fiel e Ele é fiel na minha vida e na tua. Aleluia! Aleluia! E vai me dizer, não era vontade de Deus que eu estivesse lá? Era vontade de Deus, Ele queria me provar ali naquele lugar. Só que Ele queria que eu me mantivesse fiel, não me conformando com o mundo, mas sim sendo transformado pela renovação da minha mente, e através do Espírito Santo eu consegui vencer e fui provado e vivi a vontade de Deus. Vamos ler Romanos 8, versículo 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aleluia, o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Logo antes disso aqui que Paulo escreveu, ele estava falando a respeito daquela luta, que ele fala, o que eu quero fazer, eu não faço. Mas o que eu não quero fazer, isso eu faço. E eu tenho certeza que isso acontece com muitos de vocês aqui essa manhã. Muitas vezes a gente quer fazer o bem, a gente quer rejeitar essas coisas do mundo, a gente quer deixar de ser egoísta e pensar mais no próximo, a gente quer lutar pelo casamento, a gente quer fugir da corrupção e às vezes a gente não consegue.
Mas Ele está ensinando, para você conseguir isso aqui, você tem que viver no Espírito. Não viver na carne, mas viver no Espírito. E no Espírito Santo de Deus. Coloque-se no seu lugar, coloque-se em pé nessa hora. Nós vamos orar. Aleluia. Aleluia. Pense também como foi na vida de Daniel. Ele estava ali cumprindo a vontade de Deus, orando. Foi decretado no seu país, que ele não, na Babilônia, que ele não poderia orar. Mas ele sabia que a vontade de Deus era ele orar. E ele continuou na vontade de Deus. Imagina a cabeça dele. Depois ele foi lançado na cova dos leões. Mas isso serviu para que o nome de Deus fosse glorificado através dessa situação. Porque ele estava na vontade de Deus, vivendo no Espírito. Assim também como Paulo, que foi diversas vezes preso por causa do Evangelho. Ele estava fazendo a vontade de Deus. Só que ele foi preso. Isso também deve ter confundido, às vezes, apesar que a gente sabe que Paulo sempre foi muito firme. E depois isso foi usado para glorificar o nome do Senhor, porque uma vez Deus o libertou através de terremoto, outra vez Deus enviou um anjo para libertar Paulo daquele lugar, porque ele estava na vontade de Deus. Aleluia. E eu estou aqui para dizer para vocês, experimentar a vontade de Deus é viver milagre atrás de milagres. Aleluia, toma posse disso na tua vida. Aleluia. Experimentar a vontade de Deus na nossa vida, às vezes parece confuso, mas só que é bom, agradável e perfeito. E é só assim que a gente vai viver os milagres de Deus na nossa vida. Aleluia. Quantos podem dar um glória a Deus, aplaudir ao Senhor? Aleluia. 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 Glória a Deus. 1 Pedro 3,18 diz a respeito de Jesus: Ele foi morto no corpo, mas vivificado no Espírito. Aleluia. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Aleluia. Eu quero fazer uma oração para que Deus nos fortaleça, para a gente realmente morrer para o mundo, para a gente não se conformar com o mundo e para a gente viver no Espírito, porque é Ele que vai nos conduzir, Ele que vai nos fortalecer, para a gente realmente morrer para o mundo e viver a vontade de Deus na nossa vida. Experimentar a vontade de Deus dia após dia, podendo negar o mundo, podendo negar as propostas do inimigo, podendo negar aquilo que o inimigo tenta colocar como normal na nossa vida. Não, nós não aceitamos isso, porque o nosso padrão de vida está na palavra de Deus. Aleluia, aleluia.